elevada, realmente quem conseguir praticar essa palavra, realmente vão ser vencedores, né? O Senhor está falando de glória, de glorificação, de unidade, né? Quando a gente olha para nós e, assim, para as falhas que nós temos, né? A gente fica achando impossível atingir esse padrão. Mas para Deus tudo é possível. Então nós temos que crer que Deus é poderoso para completar a boa obra que começou em nós. Então o alvo de Deus é que nós cheguemos à estatura de um varão perfeito. Se nós atingirmos essa estatura, nós vamos ser vencedores. E o Senhor está chamando vencedores hoje. E no nosso meio, o Senhor realmente tem sido muito rico com a palavra. E a gente sabe, né, que fala que e será pregado este evangelho do reino por toda a terra, então virá o fim. A gente sabe que o maior termômetro da volta do Senhor é a pregação do evangelho e a edificação da igreja. Tem um número, né, de irmãos de primícias que está em Apocalipse 14, são 144 mil. É lógico que provavelmente é um número figurado, né? Esses 144 mil vão ser arrebatados vivos antes da grande tribulação. Essas são as primícias do Senhor. Depois nós vamos ler em Apocalipse, né? Então, quando completar esse número de vencedores, é lógico que tem muitos vencedores. O filho varão é composto dos vencedores mortos, e aí inclui Daniel. Daniel, a Bíblia deixa claro que Daniel é um vencedor. Paulo, a Bíblia também deixa claro, né? Tanto os vencedores já mortos do Velho Testamento como do Novo Testamento, mais as primícias serão os vencedores vivos, que não conhecerão a morte, né? Assim como Enoque e Elias, né, que foram arrebatados. Esses 144 mil na volta do Senhor vão ser arrebatados vivos, né? E comporão o filho varão, que realmente, como a gente viu aquela visão em Apocalipse 12, vão ali lutar junto com Miguel e seus anjos e vão derrotar Satanás e vão atirar Satanás por terra, e aí começa a grande tribulação. Eu fiz essa inicial, né, para a gente ver que Deus, a palavra fala assim em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Então Deus hoje está chamando vencedores. E a maior chance para nós, irmãos, que são irmãos de 1, 2 talentos, para ser vencedor, é estarmos numa igreja normal. Porque vencedores isolados, somente irmãos de 5 talentos, irmãos muito crescidos, que são raros esses irmãos. Mas se nós estivermos numa igreja normal, onde se exercita o Espírito, onde os irmãos exercitam seus dons, os irmãos exercitando os dons, esses dons se tornam ministérios. E esses ministérios, operações na igreja. E isso também faz com que os muros sejam levantados e nós sejamos protegidos. Nós como família, se estamos numa igreja normal, nós como família, nós somos mais protegidos contra o ataque de Sanbalat, Tobias, né, contra os inimigos de Deus, nossos inimigos. Nós somos protegidos quando a igreja levanta seus muros. Então, se os irmãos estão normais, exercitando os seus dons e colocando os seus dons, dando os ombros, colocando os seus dons na igreja, então fica mais fácil nós crescermos em vida e realmente ser vencedores. Porque nós, assim, Deus deseja muitas vezes salvar famílias, né? Vamos supor, se eu e a Selma não estamos bem, se passa meses nós não estando bem, muitas vezes fica difícil de crescer em vida. Mas se tem um ministério de casais, de irmãos com esse encargo, e cuida de mim e da Selma, a gente estando fortalecido, é mais fácil levantar e prosseguir. Então o vencedor é aquele que sempre levanta e prossegue.
Um dia o Gaspar falou, você parece um João Bobo, né? João Bobo é aquele que tem um peso, tem um peso na base, bate, cai, mas volta, né? Então o vencedor é esse, levanta e prossegue, né? É perseverante. E então a questão de cuidado de criança, porque é uma derrota para nós se a gente crescer, eu e a Selma e minhas filhas no mundo, envolvido com drogas. Isso é um sofrimento para os pais. Então, um testemunho forte, assim, para realmente derrotar Satanás, é uma família, marido e mulher, filhos, todos servindo o Senhor. Então, quando a igreja, todos os irmãos estão exercitando seu dom, a gente não está ocultando o dom. Eu já queria dizer, irmãos, ocultar o dom é pecado. Porque a gente sabe pela parábola dos talentos que realmente o Senhor, quando voltar, Ele deu talentos para cada um de nós. Já pensou, irmãos, nós somos templos do Espírito Santo, Deus habita dentro de nós, uma porção, o meu talento é diferente do Marcelo, que é diferente do Cristiano. Se eu oculto o meu talento, eu não vou receber graça. Mas não é só eu que sou prejudicado, a igreja é prejudicada. Então, nós precisamos um dos outros. E a gente tem que perceber que na edificação da igreja, assim como eu tenho falhas, a frase que eu sempre falo, quer ser abençoado, cuida dos irmãos. Se você agradar o Senhor vai cuidar de você. Então isso é um princípio. A menina dos olhos do Senhor é a igreja. Se nós cuidamos da igreja, cuidamos dos filhos de Deus, nós seremos cuidados por Deus. Se você cuida dos filhos dos irmãos, o Senhor vai cuidar dos seus filhos. É um princípio, né? Então, se você quer ser abençoado, quer crescer espiritualmente, quer ser alguém que vai vencer, cuide da igreja, esteja na igreja, torça para os irmãos crescerem, ore pelos irmãos, cuide dos irmãos, porque uma igreja normal, com os muros levantados, Satanás não consegue entrar e atacar tanto os irmãos. Então nós temos que perceber isso. Em primeiro lugar, né, a gente vai ver a questão da volta do Senhor, que provavelmente está iminente. Então a nossa chance é estarmos numa igreja normal. E numa igreja normal, onde está aí cheio de espírito e vida, e aí certamente nós teremos mais chance. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus. Então o tema de hoje é a volta do Senhor, né? Mateus 24, 30. Vão ter muitos versículos, tá, irmão? Então os irmãos têm que ser rápido. Eu peço perdão para os irmãos, que eu não consegui preparar em data show, né? Aí seria um pouco mais rápido, né? 24, 30. Vamos ler tudo junto? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Poder e muita. Então, irmãos, o Senhor voltará, né? A Bíblia deixa bem claro, fala várias vezes, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento, falando que o Senhor vai voltar. Aqui é a volta visível dele, que ele está sobre a nuvem, né? Vamos ler 42 a 44. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho da hora virá. Irmãos, a palavra aqui é questão de vigiar, e o Senhor vai vir, né? E a gente tem que estar apercebido. Por isso que nós precisamos das reuniões da igreja, dos irmãos. Os irmãos nos ajudam a ficar apercebido.
realmente nesse mundo moderno, né, muitas coisas para nos distrair. E a gente fica achando que nós somos eternos e também que a volta do Senhor, o Senhor não voltou até hoje e fica jogando, empurrando com a barriga. Esse é o caráter do homem caído. Mas a palavra fala para nós vigiarmos e estarmos apercebidos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, de 4 a 9. Vão ser muitos versículos, tá, irmãos? 1 Coríntios 1, de 4 a 9. Eu vou lendo, tá? Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer, né, irmão, que fala aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, da volta dele. E fala que vos confirmará para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis na volta do Senhor. Aí fala, fiel é Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão de seu Filho. Irmãos, nós, na era da graça, nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Esses dias eu compartilhei no grupo familiar, né? Hoje, uma das armas que nos leva a distrair é o celular. Mas nós temos o WhatsApp do Senhor Jesus, né? Nós temos o telefone, o número do Senhor. Então, é só falar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Voltar nosso coração para o Senhor, começar a exercitar o Espírito. Senhor Jesus. E aí você começa a conversar com o Senhor. Então nós que fomos salvos, o Senhor pagou um alto preço por nós. Ele morreu para abrir esse caminho para nós. Ele morreu para nos salvar. Quando ele morreu na cruz, o véu do santuário partiu de alto a baixo. O caminho para o Santo dos Santos foi aberto. A gente sabe que no Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue para conseguir entrar no Santo dos Santos. Agora, na era da graça, na era do Espírito, o Senhor pagou o preço e abriu esse caminho para nós. Então, nós fomos chamados à comunhão. Então, se nós permitirmos que Satanás nos distraia por 10, 20, 30, 40 anos, e nós não formos à comunhão, tendo toda a tecnologia, né? Tendo toda a capacidade de ter comunhão com o Senhor, irmãos, não tem maneira de crescer espiritualmente se a gente não tiver na presença de Deus, não tiver sendo íntimo de Deus. Aqui nós vamos ver que o Senhor vai vir como ladrão. Primeiro, como ladrão, é que ele vai vir de uma maneira oculta, né? Mas também um ladrão pega as coisas preciosas. Então ele vai vir pegar as pessoas preciosas, as pessoas que têm valor para ele, os amigos dele, as pessoas íntimas dele. Então o Senhor nos chamou à comunhão. Então, para a gente ser vencedor, irmãos, não dá para, entende assim, eu ser vencedor porque a Selma vai ser vencedora. Entende? Eu tenho que ter minhas experiências. Então o Senhor nos chamou à comunhão, nós temos o Espírito, e Ele está chamando na igreja, chamando vencedores, né? Agora vamos ler ainda 1 Coríntios 3, de 11 a 16. 1 Coríntios 3, de 11 a 16. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Acho que eu posso ler sozinho, os irmãos acompanham com os olhos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, esse dia está maiúsculo, esse é o dia da volta do Senhor. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó Senhor Jesus, aqui ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Então nós somos tais pessoas, filhos de Deus, nós recebemos a vida divina. Então, quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele falou, eu vim para que tenham Zoé, eu vim para que vocês tenham a vida divina. Era o único grão de trigo, o Filho unigênito de Deus. Com a sua morte e ressurreição, ele soprou sobre a igreja e falou, recebei o Espírito Santo. Aí nós nascemos de novo, fomos regenerados. Nós nascemos com o DNA de Deus, nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus, nascemos de Deus, temos a vida divina. Nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. E esse Deus quer expandir em nós. Esse é o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é receber o Espírito, é nascer de novo. O Evangelho do Reino é permitir que esse Espírito, essa vida cresça, se expanda, salvando a nossa alma. E a gente sabe que para salvar a alma, tem que seguir o Senhor. Negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o Senhor. Negar a vida da alma e exercitar o Espírito. Isso está relacionado. Então, os vencedores são aqueles que seguem o Senhor, negando a si mesmo, exercitando o Espírito. Então, veja como cada um edifica. A gente pode edificar com madeira, feno e palho, com aparência, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Então, o Senhor deseja pessoas que realmente exercitem o Espírito e faz a vontade dele aqui na terra, né? Essas pessoas serão vencedores, né? Senhor Jesus. Vamos ler agora 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia maiúscula. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui Paulo é um vencedor, ele diz que nós possamos, né, todos nós, falar isso, né, que essa coroa está guardada para nós. A todos aqueles que amam a sua vinda. Vamos ler também Apocalipse 22. O versículo 12. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, né? Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu lembrei o que eu ia compartilhar em 1 Coríntios 3, é que para deixar claro para os irmãos, lá, né, lá fala assim, este mesmo será salvo, mesmo, mas como se através do fogo. A salvação, uma vez que você nasceu do Espírito, nasceu de Deus, nasceu da vida divina, você foi regenerado, isso é eterno. Você foi salvo, não se perde a salvação, porque você foi gerado de Deus, gerado do Espírito Santo. Nasceu de novo, tem a vida eterna. Mas nós não perdemos a salvação, mas podemos perder o galardão. Então o vencedor é aquele que ganha o galardão. É aquele que na era da graça desenvolve a salvação, salva a sua alma e
quando o Senhor Jesus voltar, vai receber o galardão que é reinar com o Senhor no milênio. Porque a gente sabe, né, quando o Senhor Jesus voltar, vai ter 1000 anos, a qual Satanás vai ser preso. E depois do milênio, aí sim, vai ter um novo céu, nova terra. Mas Deus preparou um galardão para os cristãos que durante a sua vida aqui, viveram um viver de realidade. Um viver de desfrutar da comunhão com Deus. Essas pessoas vão receber esse galardão. Tá? Então, não perdemos a salvação, mas podemos perder o galardão. E aqui, né, como eu li no 12, eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora o 20 e o 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o 21 fala, a graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça é o próprio Senhor nos alcançando. Então, para a gente ser um vencedor, a gente precisa desfrutar da graça. A graça é o Senhor se dispensando como vida para dentro de nós, né? O Senhor tenha misericórdia de nós. Então, esses foram os versículos iniciais para a gente ter uma visão, né, da volta do Senhor. E a volta do Senhor tem dois aspectos. Tem a vinda oculta, né, tem esse aspecto secreto, que é como ladrão, e tem a volta do Senhor visível, que já vai acontecer no final da grande tribulação, que ele vai vir sobre as nuvens, né? Então, antes da grande tribulação, ele vem de uma maneira oculta como ladrão. Então, vamos ler alguns versículos, que é Apocalipse 3:3. Senhor Jesus. 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isso daqui é uma palavra à igreja em Sardes. O Senhor virá como ladrão. Agora, Apocalipse 16:15. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e não veja a sua vergonha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Assim, que o Senhor não nos pegue, né? Sem estar apercebidos, sem ter praticado a palavra do Senhor e nos pegue nus. A gente sabe que a gente tem que ter vestiduras brancas, né? Que as vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, né? Por isso que a gente precisa estar numa igreja normal, os irmãos nos ajudando, porque o cristão é aquele que se arrepende, né? Que se volta ao Senhor, é iluminado, se humilha, se arrepende e prossegue. Se a gente tiver atitudes assim, a gente é selado com o Espírito. Aprovado, cada carimbada dessa é um selo branco. O Senhor vai construindo, né? Então, cada vez que você tem um viver de se humilhar, de se arrepender, genuinamente diante do Senhor, o Senhor vai nos selando e a gente vai bordando nossas vestes para não ser envergonhado na volta do Senhor. Então, como eu disse, né, essa primeira vinda vai ser antes da grande tribulação, que o Senhor vai arrebatar os cristãos as primícias, né, que chegaram ao padrão, eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Mas vai ter o segundo aspecto, que é o aspecto público, está em Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Um outro versículo é Apocalipse 14:14. Olhei, e eis uma nuvem branca,
e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa foice, ele veio fazer a ceifa, né, dos vencedores. Então o Senhor veio, a ceifa da maioria dos cristãos, né? Aqui já acho que no final da grande tribulação. Eu esqueci de ler aqui, irmãos, ainda quando da vinda oculta dele, para os irmãos entenderem melhor, está em Mateus 24. Mateus 24, 40 e 42. Aqui deixa claro essa vinda oculta do Senhor nesse versículo de Mateus. Mateus 24, 40 a 42. Então, 2 estarão no campo. Essa daqui ainda é o aspecto oculto, né? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então a gente sabe, né, que essas pessoas vão estar fazendo coisas cotidianas, só que uma será tomada e outra deixada, né? Então o Senhor é aquele que não olha para a aparência do homem. Nosso Deus vê o coração. Então 2 aparentemente estão fazendo a mesma coisa, mas uma será tomada e deixada a outra. Então, isso daí é a primeira, a vinda do Senhor, né? Esse aspecto oculto. Eu quero, sabe, irmãos, ainda, eu quero, antes de falar, assim, detalhes que eu acho sobre a vinda do Senhor, eu quero dar uma visão panorâmica dos fins dos tempos, para os irmãos entenderem toda a sequência, o que vai acontecer nos tempos finais. Principalmente com relação à nação de Israel, porque vamos supor que aconteça que a gente um dia se perca por aí, mas aí a gente vê as profecias se cumprindo, né, surgindo o anticristo, e aí a gente vê que, porque nós cremos na Bíblia, assim, eu diria assim, cremos, mas cremos pouco. A gente não crê muito, né? Eu desfrutei muito uma palavra do Miguel. O Dair postou esse vídeo, aí eu reproduzi, passei para mais irmãos. O irmão Miguel falou o seguinte: olha, quando 2 ou 3 estão reunindo, o Senhor está ali. Se a gente está reunido no nome do Senhor, o Senhor está ali. Só que a presença dele é invisível. Mas vamos supor que o Senhor realmente apareça ali, visivelmente. Você vai se comportar como estava na reunião, sem estar vendo o Senhor? Você vai mudar de comportamento? Porque nós cremos que quando a gente está reunido em nome do Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor fala através dos irmãos, né? Você está louvando um hino, o Espírito está aqui, o Senhor está presente aqui. Mas é uma presença invisível. Mas se a gente realmente visse o Senhor, nosso comportamento seria diferente. Então, a mesma coisa com relação à volta do Senhor, está na Bíblia. Mas a gente crê, né? Mas não crê tanto. A Selma é uma das que não crê muito sobre não crê muito sobre a volta do Senhor. Está na Bíblia, né? O Senhor falou, eu voltarei, o Senhor vai voltar, né? Assim. E os irmãos estão falando, né? Não é só os irmãos da igreja, até os grupos carismáticos, católicos, né? Assim, evangélicos, estão falando que o Senhor está voltando. Mas nós não cremos assim tanto. Mas quando a gente vê que surgiu um líder, vê que a nação de Israel reedificou o templo, e começou o serviço sacerdotal lá, irmãos, já tem que ir a hora de buscar o Senhor desesperadamente, sabe? Porque aí já começou, olha, eu vou falar aqui, né, sobre a última semana de Daniel. Eu vou ler isso, o próximo versículo, vai ser a última semana de Daniel. Então foi prevista 70 semanas sobre o povo de Deus. Aí desde o edito para o povo sair da Babilônia até edificar Jerusalém, até a morte do ungido, seria 6 semanas mais 62. Não, 7 semanas mais 62. 7 semanas mais 62. Seriam 69 semanas.
exatamente no ano previsto por Daniel, o ungido foi morto. Jesus morreu exatamente no ano previsto por Daniel. Aí ficou faltando a última semana. A última semana, por quê? A nação de Israel não aceitou Jesus como seu Salvador, como ungido. A gente sabe que o Senhor abriu uma parêntese, abriu uma oportunidade para os gentios, que é a era da igreja, que está há 2000 anos. Então, quando Israel reedificar o templo e começar novamente a ter o serviço sacerdotal, os sacrifícios, lá aí é desencadeado a última semana, aí o relógio não para. Porque até então a gente não sabe quando o Senhor Jesus vai voltar. Mas uma vez que Israel reedificar o templo e começar o serviço sacerdotal, a nação de Israel, a última semana prevista por Daniel, inicia. Seria 7 anos. A gente sabe, né, eu vou ler os versículos aqui, que o anticristo vai fazer acordo com todas as nações. E o anticristo vai ser uma pessoa muito sábia, e ele vai resolver muitas pessoas. Hoje existe muita injustiça na terra. Os países, o que nós produzimos de alimento é mais do que suficiente para todo mundo. Mas é mal distribuído. Eu não sei o que o anticristo vai fazer, mas ele vai resolver muitos problemas. Existe muita injustiça, né? Existe um imperialismo dos países ricos, né? Assim, explorando os países mais pobres. Mas o anticristo vai realmente resolver isso. E vai ser uma pessoa admirada, né? E aí ele vai morrer quando fizer 3 anos e meio. E aí ele vai ressurgir e vai aparecer o falso profeta e vai falar: olha, Jesus, vocês não conheceram. Este é o Cristo. Ele vai ressurgir e ninguém vai ter dúvida que ele ressurgiu, certamente pela televisão, ele certamente vai morrer, que ninguém vai ter dúvida que ele morreu. Porque certamente ele vai ser destroçado ali, um atentado, não sei, terrorista. E ninguém vai ter dúvida que ele morreu. E ele vai ressurgir com um milagre, entre aspas, né? E aí, aí começa a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Vamos ler alguns versículos para a gente entender. Daniel 9. Daniel, Senhor Jesus. Daniel 9, eu vou ler de 20, a partir do 20 até o 27, mas eu não vou ler todos os versículos, tá, irmão? Aqui fala, né, que o anjo Gabriel apareceu por Daniel, porque ele estava orando bastante, né? No versículo 24, fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aquilo que eu falei, o 24. Aí o 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Então primeiro tem 7 semanas, qual o templo iria ser reedificado. E mais 62 semanas seria morto o ungido. Quero ler o 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, por 7 anos. Então esse é o anticristo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então mostra que nessa semana, no início, que vai ter paz, né? Ele vai reedificar o templo, só que no meio da semana ele vai cessar esse sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. É, 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreverá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, aqui, né, Paulo confirma
que vai ter um período de paz e de repente vai ter repentina destruição. Então vai ter paz, Israel vai reedificar o templo, né? Vamos ler. Bom, foi previsto 70 semanas, né? E falta a última semana. Antes da grande tribulação, vai ter o arrebatamento dos santos. Vamos ver em Apocalipse 12. Isso aqui a gente conhece muito esse trecho. Esse trecho é aquele lá da mulher, né? Que estava para dar à luz, o dragão, da águia, né? Apocalipse 12, a gente conhece bem essa visão, né? E que aqui em Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, vai ter essa última semana. O que eu quero dizer dessa última semana, que provavelmente, mesmo os vencedores que vão ser arrebatados antes da grande tribulação, vão estar aqui quando começar essa última semana. Então, vai surgir esse grande líder. Os irmãos disseram que provavelmente esse grande líder na Europa. E provavelmente da região da Grécia, da Macedônia. Então ele vai surgir, né, quando descreve o anticristo, ele vai surgir com intrigas. Ele não vai vir de um país muito grande. Mas quando ele surgir, ele derruba 3 outros chifres. Então provavelmente ele vai tirar a liderança hoje na Europa, que é da Alemanha, a Inglaterra já saiu, né, a França. São os países mais poderosos ali da Europa. Mas esse anticristo vai surgir, esse pequeno chifre, né? E vai se tornar um grande líder. E aqui, né, fala que... eu me perdi que eu ia falar. Bom, vai surgir de um país não muito importante, e ele vai ser esse grande líder que eu já descrevi anteriormente, né? Que ele vai realmente... vai ser uma pessoa muito boa, admirada, tanto que vão declarar que ele é o Cristo, né? Só que, o que eu estava dizendo, agora eu lembrei. Então, provavelmente, no início da semana, nesse período de paz, os vencedores ainda vão estar na terra. A promessa é ser arrebatado antes da grande tribulação, não antes da última semana. Então, provavelmente, os cristãos ainda vão ver esse grande líder. Mas o filho varão vai ser arrebatado antes de que comece a grande tribulação. Então, como nós vimos aqui, esse filho varão vai ser arrebatado até o trono de Deus. Tá? Então, Apocalipse 12, 7. Eu li o 12, 5, né? Que nasceu-lhe, pois, um filho varão, e ele foi arrebatado até o trono. Agora o 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E aí vamos... o 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A gente sabe que aqui Apocalipse fala que esse dragão arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Então 1/3 dos anjos seguiram Satanás na sua rebelião. Então, ali fala que Miguel e seus anjos não prevaleciam contra Satanás. Mas quando o filho varão foi arrebatado, aí Satanás foi tirado por terra. E aqui eles falam, né, no 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma. Então, essas pessoas com uma experiência subjetiva de vencer Satanás, quando eles sobem até os céus, né, foram arrebatados lá, eles ajudam Miguel e seus anjos, e Satanás é derrotado e atirado por terra. Nesse momento, Satanás já não fica mais no céu, não tem a liberdade de ser o nosso acusador. A gente viu lá em Jó que Satanás está lá ainda nos acusando diante de Deus.
Nesse período, né, se a gente for ler aqui, fala que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor. Isso está no versículo 10, né? Então Satanás vai ser atirado por terra. Então coincide nesse momento também com a morte do anticristo. Esse período, né, vamos supor, o filho varão, como eu disse para vocês, é composto dos vencedores mortos, que seria Daniel, os vencedores do Velho Testamento e Novo, e as primícias, que é os vencedores vivos. Então, a primícia mais os vencedores mortos compõem o filho varão, que vão ser arrebatados até o trono de Deus, antes da grande tribulação. Lá, eles atiram Satanás, junto com Miguel e seus anjos, atiram Satanás por terra, e nesse período, né, que Satanás é atirado por terra, coincide com a morte do anticristo. A gente sabe que Satanás vai abrir lá o abismo e vai surgir um espírito de uma pessoa que vai entrar nessa pessoa que morreu, do anticristo, e vai se tornar o anticristo. E aí começa a grande tribulação. Tá? Eu vou... a palavra ali fala para depurar a terra, né? Não só Deus julgando toda a humanidade, como também a gente sabe que a grande maioria dos cristãos vão ser deixados na grande tribulação. Então, as primícias, que a Bíblia chama de 144 mil, que talvez seja um número simbólico, a grande maioria dos cristãos não vão vencer antes da grande tribulação. Só que aí a Bíblia também fala que vai ser dado os 2 filhos de óleo, primeiro que vai ser dado asas de águia, para o povo de Deus fugir da grande tribulação. A grande tribulação, os fenômenos sobrenaturais que narra Apocalipse, né? Até então, hoje nós vemos muitos fenômenos naturais, terremoto, tsunami, né? Mas vão começar a surgir fenômenos sobrenaturais que nunca ocorreram. Só que esses fenômenos sobrenaturais vão acontecer principalmente ali na região do Mediterrâneo, perto ali de Israel, na Europa, na Ásia, né? E o sentimento dos irmãos, tanto Witness Lee como o irmão Dong, né, que a América, você vê a civilização moderna, a civilização tem 6.000 anos, mas a América foi descoberta há 500 anos. A gente vê no mapa, né, quando João foi arrebatado, talvez ele teve aquela visão de Apocalipse 12, né, ele viu, né, a terra ali. Então, Deus separou a América do restante, e faz 500 anos que foi descoberta. E hoje, o terreno mais fértil assim, para a pregação do evangelho é a América Latina e mesmo os Estados Unidos ali. As pessoas, você vai na Europa, na Ásia, mesmo na África, a África as pessoas são um pouco mais quebrantadas, mas existem muitas etnias, muitas coisas terríveis ali na África, né? Mas então o terreno mais fértil para o evangelho é aqui. Então, provavelmente, né, as pessoas foi dado asas de águia. A gente sabe que o símbolo dos Estados Unidos é a águia. E o dragão, a gente sabe que é a segunda potência, né? Quando os irmãos falaram isso, a China ainda não era potência. Mas o símbolo da China é o dragão. Quando fala lá na batalha de Armagedon, que vai juntar os exércitos, vai vir 200 milhões do Oriente. Então vão vir 200 milhões de soldados do Oriente. Tá? Então a China, né, ali com a Rússia, todos os países da Ásia, da Europa, vão vir ali formar um exército contra Cristo, né? E vai ter essa batalha do Armagedon. Mas eu me perdi um pouco. Você perguntou do... Tá. Não, mas eu só quero esclarecer isso. A grande tribulação é para depurar tanto a humanidade
como os cristãos. Então vai ser deixado, agora eu lembrei que eu ia falar, vai ser deixado a maioria dos cristãos que eles vão fugir para o deserto. E no deserto vai ser dado as duas testemunhas, os filhos do óleo, para suprir os irmãos de espírito. Então os irmãos vão ter 3 anos e meio. Então no período da grande tribulação vai se produzir muitos vencedores, como está relatado em Apocalipse. Então a grande... seria uma segunda chance, porque a maioria dos cristãos vão ser deixadas na grande tribulação. Só a minoria que vão chegar à estatura e vão ser arrebatados. Imagine aqui em Londrina, se 3 ou 4 irmãos forem arrebatados, os outros, né? Sumiu o Gaspar, sumiu a Rose, né? Sumiu uns 4, 5 aqui, a gente fala, nossa, eles foram arrebatados, nós somos deixados, agora não ficar na grande tribulação. Então a gente vai buscar desesperado, né? O Senhor. Então isso vai acontecer. Então, por um lado, é julgar a terra, né? Irmãos, eu acho que não sei se os irmãos concordam, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar até o fim. Não sei se sábado que vem a gente continua, né? Mas eu não vou conseguir. Mas vamos lá. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Se os irmãos tolerarem até 9h30, acho que eu termino. 1 Tessalonicenses 4. É, 4, de 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta, que é a 7ª trombeta, né, de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, só para os irmãos entenderem, vai ter um arrebatamento antes da grande tribulação. Os vencedores que vão até o trono do Senhor, até o terceiro céu. Esses vão batalhar com Miguel, são os vencedores, o filho varão. Aí a maioria dos cristãos é deixado na grande tribulação. E aqui em Tessalonicense mostra isso, que no final da grande tribulação vai ter esse outro arrebatamento. Tá? Então o Senhor vai vir e vai arrebatar esses outros cristãos. E aí vai ser estabelecido o tribunal de Cristo, nos ares. O julgamento começa pela casa de Deus. Então, primeiro, antes de julgar os ímpios, antes de julgar, separar os cabritos das ovelhas, o Senhor vai julgar os cristãos. Então, todos os cristãos lá nos ares, no tribunal de Cristo, o Senhor realmente vai ver aquele que vai receber galardão e aquele que vai para as trevas exteriores, para o choro e ranger de dentes por 1000 anos. E aí, coincide com a batalha de Armagedon, que todo o anticristo e seu exército vem sobre a nação de Israel. E aí eles vão clamar pelo Senhor, a nação de Israel que não reconhece Jesus como Senhor, eles vão clamar pelo Senhor, e o Senhor vai descer com seus anjos, que seria o filho varão, com os vencedores, inclusive com os vencedores no final depois do julgamento nos ares, né, vai ter os vencedores da grande tribulação. O Senhor vai descer sobre o Monte das Oliveiras. A gente sabe que quando o Senhor ascendeu, em Atos, acho que 1:7, o Senhor ascendeu, ele estava no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras ele vai descer. Então isso daqui está... Zacarias 14:4. Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido,
pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito gigante, muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então o que aconteceu? Quando o exército do anticristo estiver pegando a nação de Israel, só vai ser um remanescente de Israel. A Bíblia mostra que muitos da nação de Israel vão morrer. Mas um remanescente de Israel ali, eles vão clamar pelo Senhor. O Senhor vai descer sobre o Monte das Oliveiras e vai abrir o Monte das Oliveiras e a nação de Israel entra, né? E aí o Senhor vai derrotar o anticristo, que hoje não dá tempo para ler, né? Que aí depois o Senhor, primeiro ele pega o anticristo, o falso profeta, quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta, né? Eles vão ser atirados e depois o Senhor vai acabar com... fala que o sangue, né, em Armagedon vai ficar até a altura do freio dos cavalos, né? Tá? Então vai ter essa batalha do Armagedon que está em Apocalipse 16:16. Vamos ler agora Mateus 25, irmãos. Bom, irmão, eu fiz eu vou terminar dessa visão para os irmãos entenderem. Deixa eu pegar Mateus 25 aqui. Senhor Jesus. Mateus 25, de 31 a 46. Ó, eu não vou ler todos os versículos, só vocês vão entender. Aqui fala de separar os cabritos das ovelhas. Então o que vai acontecer? Assim, a sequência. Depois da batalha do Armagedon, o Senhor vai ter um julgamento das pessoas vivas aqui. Então, ele vai separar o cabrito das ovelhas. O cabrito são os homens maus. As ovelhas são aqueles que ouviram o evangelho eterno, que foi pregado por anjos, e cuidaram dos cristãos que foram perseguidos pelo anticristo. Então, aqui fala assim, quando que você estava doente, nós fomos te visitar, quando estava preso e tal. Então, é isso que fala aqui em Mateus 25. Então, o Senhor, depois da batalha do Armagedon, os cabritos ele vai lançar para o lago de fogo, que é as pessoas más. E as pessoas boas, justas, vão continuar sendo as nações. Isso está bem claro. Vamos ler Daniel 12. Daniel 12. Senhor Jesus. Os irmãos estão seguindo, irmão? Não sei se estão pegando. Daniel 12. Ó, Daniel 12, eu vou ler 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aqui eu li esse texto de Daniel, o seguinte, que a grande tribulação são 3 anos e meio, ou 42 semanas, ou 1260 dias. Aqui Daniel está falando, bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Aqui ele está falando desse trecho aqui do tempo do fim, né? É que eu estou lendo rápido, mas o Daniel 12 fala do tempo do fim. Então, bem-aventurado os que vivem de 1335 dias. Então, mostra que a terra vai continuar. Aqui, as ovelhas vão ser as nações. Tá? Vamos ler Isaías 11. Isaías 11. Eu estou dando essa visão panorâmica para os irmãos entenderem. Depois eu vou fazer um resumo aqui. Isaías 11, de 6 a 10. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da cobra, né? E já desmamado,
meterá a mão na cova do basilisco. Agora também Isaías 2:4. 2:4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado, a sua lança em podadeira. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, irmão, no tempo do reino milenar, o homem vai viver como uma árvore. Morrer aos 100 anos é morrer jovem. Então, e aí é o que está descrito aqui. Sabe, essa cadeia alimentar que existe, a Bíblia fala que toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, essa cadeia alimentar do peixão, comer o peixinho, né, isso foi por causa da rebelião de Satanás. Então Deus não fez essa cadeia alimentar. Eu não quero entrar aqui na área de biologia, né? Eu estou interpretando a Bíblia segundo o meu conceito. Também nenhum mestre da Bíblia me falou isso. Os irmãos que eu li não entraram nisso. Essa é uma interpretação minha. Por causa desse trecho de Isaías. O leão vai comer palha. Então não vai ter essa cadeia alimentar, nessa pirâmide alimentar, um comer o outro. Né? Você vê que o leão vai comer palha. Isso vai ser no reino milenar. Tá? E a gente sabe que Deus também quer salvar os animais, porque teve a arca de Noé. Então provavelmente os animais também vão estar no novo céu e nova terra. Mas não vai ter essa coisa terrível. A gente vê na natureza, né, as pessoas falam, Deus não existe, pega um louva-a-Deus comendo outro inseto ali, né, é uma coisa, mas Deus não fez assim. Então fala que toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque provavelmente não vai ter isso. Só que isso, irmão, um parênteses, é uma interpretação minha, tá? Baseado nesse... Então o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um tribunal, separar os cabritos das ovelhas, os cabritos vão para o lado de fogo, as ovelhas continuam sendo as nações. E nesse tempo das nações, a nação de Israel vão ensinar as pessoas a servir a Deus. Tá? E nós vamos ser correios com Cristo, né? Um governo celestial. Agora, o homem, essas ovelhas vão ser restauradas, como depois, a gente sabe, depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. E ainda vai causar rebelião depois do milênio. E aí o Senhor vai voltar e vai julgar esses homens e realmente vai atirar Satanás para o lago de fogo e todas essas pessoas malignas que seguiram Satanás. Mas o homem vai ser depurado. Então no novo céu, nova terra, vai ter as nações ainda. Ali fala que a árvore da vida vai ser para a cura dos povos. Então o fruto da árvore da vida vai ser para nós, que somos filhos de Deus, mas ainda vai ter, o homem vai ser restaurado sem pecado, como Deus criou na época de Adão. E aí, uma interpretação minha também, é que Deus é justo. Muitas pessoas que não ouviram o Evangelho, como índios, pessoas do Oriente, que seguem algumas religiões, né? Essas pessoas que realmente foram justas, mesmo não nascendo de novo, essas pessoas vão estar nas nações. Porque no final, quando Deus, depois do milênio, vai ter o grande trono branco, a qual essas pessoas mortas vão ressuscitar, e aí vai ser o grande julgamento no trono branco. E também Deus vai julgar os demônios, os anjos caídos, no final do milênio. E essas pessoas, interpretação minha, tá, irmãos? Essas pessoas justas, que apesar de não ter nascido de novo, não ter ouvido o Evangelho e não nasceram de novo, né, essas pessoas vão ser as nações, além daquelas ovelhas que não seguiram Satanás. E também as crianças, porque as crianças muitas vezes morrem criança, o Senhor fala, vinde a mim os pequeninos. Então eu creio que as crianças, as pessoas justas que não ouviram o Evangelho, vão fazer parte das nações. E nós seremos a Nova Jerusalém, né, que é esse amalgamar de Deus com o homem. Irmão,
eu fiz essa visão panorâmica para os irmãos perceberem. Não sei se os irmãos ficaram com esse quadro, né? Eu posso tentar resumir tudo agora, só que aí eu perderia alguns minutos. Não sei se os irmãos perceberam a sequência, né? Desde a volta do Senhor, todos os passos que vão ocorrer, né? Até o fim do milênio, onde vai ter o grande trono branco, o julgamento de todas as coisas. Se os irmãos tiverem dúvida, depois pode me procurar que eu esclareço. Porque se eu for fazer um resumo rápido, eu não consigo terminar o que eu quero mostrar aqui. Sobre a volta do Senhor, para alguns irmãos eu já compartilhei aquilo que eu estou percebendo. Né? Nós estamos bem próximos. E tem duas profecias que realmente coincidem, que a volta do Senhor está bem próxima. Só que eu não quero aqui, eu brinco, né? A Bíblia fala assim, que a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Eu não sei o dia e a hora, mas eu sei o ano. Isso é brincadeira minha, tá, irmão? Eu vou falar um ano aqui, mas eu não ouso, sabe? Porque todas as pessoas que fizeram a previsão da volta do Senhor, não dá. Seria uma arrogância de querer achar que a gente sabe que a Bíblia fala que nem um filho, porque o filho vai ser um enviado pelo pai. Então, nem o filho nessa posição de filho como enviado, ele não sabe o dia e a hora. E eu vou falar que vou falar de um ano aqui, mas não tem ousadia para isso. Eu só quero mostrar alguma coisa que eu estou percebendo, simplesmente, irmãos, para a gente ficar mais apercebidos. Então eu quero deixar isso, né, assim, vou falar, mas os irmãos considerem isso, que isso pode estar furado. Nenhum homem de Deus realmente crescido em vida fez previsão da volta do Senhor. Tá? Eu só quero falar, né, que tem duas coisas na Bíblia, que são a questão dos terceiros 2000 anos. Tem um livro do irmão Dong que ele fala dos terceiros 2000 anos. Então, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º descansou. Então, os irmãos preveem que de Adão até a volta do Senhor, talvez vão ser 6.000 anos. Depois desses 6.000 anos vai ter o reino milenar. Então, a gente vê que de Adão até Abraão foram mais ou menos 2.000 anos. Então, a gente sabe que em Abraão teve uma mudança. Primeiro teve a raça criada. A partir de Abraão, Deus chamou um povo. Então, de Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. Então, a nação de Israel, 2.000 anos. A era da igreja começou com Cristo. E nós estamos no ano de 1919. 2019. Oh, meu Deus. 2019. Perdi. 2019. Senhor Jesus. Quando eu me distraio, eu estou ficando velho, sabe, irmão? Você tem que pegar no tranco aqui. 2019. Só que o que é importante não é o nascimento. A vitória do Senhor sobre Satanás não foi quando ele nasceu na manjedoura. A vitória é a cruz. Então você não pode considerar o ano que o Senhor Jesus nasceu, mas sim o ano que ele morreu. A cruz que é o marco. Então, o Senhor morreu com 33 anos e meio. Só que os historiadores, existe um erro na nossa data, nós não estamos no ano 2019. Nós estamos no ano, mais 6 anos. Nós estamos no ano 2025. Se você falar que a cruz de Cristo, que é o marco, então você pega 2033 menos 2025, dá 8 anos e meio. Então marca essas aqui, né? Então essa profecia dos terceiros 2.000 anos dá 8 anos e meio. Aí se a gente for em Mateus 24, vamos abrir em Mateus 24, irmãos? Eu estou terminando, tá, irmãos? Ó, Mateus 24, 32 a 34. Aqui fala assim, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Aqui o 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Então a nação de Israel, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito foi lá em Jerusalém e destruiu, não ficou pedra sobre pedra, e ocorreu a diáspora. A diáspora espalhou a nação de Israel. A nação de Israel deixou de existir no ano 70 depois de Cristo. Então a gente sabe que esses judeus foram para o mundo todo. Em 1948, a nação de Israel passou a existir. Que aí, aqui fala assim, aprendei, aqui se você vê o contexto de Mateus 24, o Senhor está falando da volta dele, quando vai acontecer a grande tribulação e tal. E aí ele fala, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos reverdecer, eis que está próximo o verão. E aí fala que, em verdade, vos digo que não vai passar essa geração. Mas quanto é essa geração? Eu peguei em Lucas a genealogia de Jesus que sai de Adão e vai até Cristo, contei todas as gerações e dividi por 4.000 anos. Deu 54 anos. Falei, nos 54 anos não é. Aí, tem um Salmo 90 de Moisés. Vamos ler lá, Salmo 90, 10. Salmo 90, 10. Está terminando, tá, irmãos? Desculpa. Os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Em 1948, o José Luiz, um irmão que reuniu com nós, ele nasceu em 1948. O José Luiz fez 71 anos, né? Fala que o homem vai viver 70 anos quando tem vigor 80. Se já tem 71, falta 9. Só que eu quero dizer que nós estamos em novembro. Nós estamos em 2019, mas é novembro. Né? Então você vê que aquele cálculo lá deu 8 anos e meio, esse deu 9, mas está em novembro, então, né? E eu quero só falar mais uma coisa, que Senhor Jesus, lembrei, é que a volta do Senhor, se for daqui 8 anos e meio, nós não podemos esquecer que o arrebatamento dos vencedores é 3 anos e meio antes da volta do Senhor. Então, 5 anos. Tá? Só que, entende assim, esse é o cálculo que eu fiz, né? Assim, e o profeta aqui não é muito firme, tá, irmãos? Mas eu só quero alertar os irmãos que essas duas profecias de Mateus 24, que fala da figueira, é esse o cálculo. Tá? E também dos terceiros 2.000 anos, dos 6.000 anos, a cruz de Cristo, esse é o cálculo. Agora, isso daí é com o Senhor, né? Mas o que realmente regula é o que está em Mateus 20. Vamos abrir em Mateus 24, 14. Senhor Jesus. 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o que vai realmente regular a volta do Senhor é a pregação do evangelho do reino. E a edificação da igreja. E quando realmente Deus tiver os 144.000, que é um valor simbólico, né, de vencedores, o Senhor vai voltar. Então ele está aguardando, como Pedro, né, fala, não tarda o Senhor a sua volta, como alguns a julgam demorado. Deus é longânimo e aguarda que nós cheguemos ao arrependimento. Então o Senhor está aguardando que a igreja seja edificada, que esse filho varão seja gerado, aí o Senhor voltará. Então o que está segurando a volta do Senhor é isso. Só que eu digo assim, pelas profecias, está bem próximo. Eu quero ser fiel também. Aqui em Mateus 24, quando fala que não passará essa geração, o Kingsley não concordou comigo aqui, sabe? Ele fala que essa geração não é uma geração... Deixa eu pegar aqui, Mateus... Deixa eu ler essa aqui. É a 34:1. Aqui. Eu vou ler para os irmãos. O termo geração aqui não se refere a uma era ou a uma pessoa, como as gerações mencionadas em 1,17.
Em 1,17, em Mateus 1,17, vou ler rápido para os irmãos aqui. Aqui, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. O irmão está falando que geração aqui não é geração assim. Aqui refere-se à condição moral do povo, como as gerações em 11 e 16. Eu vou ler rapidamente só um, ele cita outro versículo. 11 e 16, fala aqui, ó, 11 e 16. Mas a que compararei a esta geração? É semelhante à criança sentada nas praças que chamam pelas outras. Então ele fala que geração, não passará essa geração, não é uma geração, como eu interpretei aqui, uma geração de tantos anos. É uma condição daquela geração. Tá? Isso que o Whitney Lee fala, né? Tá? O último versículo, irmão, para terminar, é Lucas 21. Senhor Jesus, terminamos, tá, irmão? 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, vou ler de novo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas, que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Sabe, irmãos, é possível. Então, voltando àquela palavra, sozinho, só irmãos mais subdotados. Nós precisamos dos irmãos, a igreja, na igreja é mais fácil nós vencermos. Na igreja é mais fácil nós enchermos a vasilha de azeite. Com os dons dos irmãos, né, uma igreja cheia de vida e de espírito, nós conseguiremos crescer espiritualmente. Tá? Então, que realmente a igreja possa ser edificada e nós possamos ser tais vencedores. Eu acho que, como está tarde, acho que uns 2 ou 3 irmãos, o Cristiano, outros irmãos, se puderem completar, tá? Amém, irmãos.